no mercado de trabalho, você quer um cara que seja propositor, não um cara que seja passivo, que fica aguardando o líder e falar é por aqui ou é por aqui. Esse está fadado a ser substituído pela máquina, porque é o que vai acontecer. Os robôs já fazem isso, você coloca lá o comando e o robô vai executar o que você comandou. Esse cara tarefeiro, que é altamente produtivo, que vende, mas ele vende sempre ali, o mesmo discurso, mesma coisa, que ele não propõe nada, esse cara está fadado a insucesso, em curto prazo ele não vai conseguir mais estar no mercado. Talvez no começo ele aceite, mas depois ele não consegue avançar, e aí ele vai acabar sendo substituído. Então, quando fala de protagonismo, é o cara que se propõe a algo, entendeu? É um cara que dá ideias e executa essas ideias. Ele não só fala, eu tenho uma ideia. Não, eu tenho uma ideia e é esse projeto aqui. Então, ele já dá a ideia, já dá o como ele faria, e até, dependendo do tipo de abertura que ele tem com a empresa, ele pode continuar esse projeto e falar, esse projeto vai custar tanto. E aí ele vende essa ideia desse projeto. Tem muitos profissionais, muitos mesmo, eu posso me incluir nesse, que fazem esse tipo de propósito para o seu líder, e o líder compra não só a ideia, mas daqui a pouco até o setor, o departamento, vira uma área. Tem uma história particular que foi o seguinte: eu fui substituir as férias de uma pessoa que trabalhava com melhoria contínua dentro da empresa. E foi exatamente isso. E aconteceu que essa pessoa saiu de férias. E aí a pergunta básica, sabe mexer no computador na época, né, 20 anos atrás, sabe mexer no computador? Eu falei assim, sei. Eu falei assim, então tudo bem, você vai substituir o rapaz lá, tal hora até tal hora. Só que esse rapaz só fazia as melhorias que chamavam para ele fazer, que ele era convidado para fazer. Então os líderes chamavam ele, tira a foto do antes e depois aqui, quando eu tiver terminado, eu tiro a outra foto. Aí ele fazia o processo de melhoria contínua. Quando eu assumi as férias dele, o que eu fazia? Eu fazia o processo do antes e depois, mas eu também dava ideia, porque eles falavam, cara, eu preciso bater essa meta, porque eles tinham meta de melhorias por mês. Eu preciso bater essa meta e eu não sei o que fazer aqui, cara, o líder tá no meu pé e tal. E como eu já tinha histórico de outros líderes que já estavam fazendo, o outro líder da linha tal fez tal coisa na área dele, por que você não faz aqui também? Então eu já vinha com esse benchmark dos outros, já vinha com essa, já vinha meio padronizando. Aí o cara fazia, aí eu no outro eu já falava, olha, você podia fazer também coisas que também o outro lá faz. E aí, então eu estava sempre propondo. Então o que aconteceu? Quando o cara voltou de férias, eu não tomei o lugar dele, mas ele fazia do primeiro turno e eu comecei a fazer do segundo. Porque o segundo ninguém cuidava. Por quê? Porque só tinha um. Então eu não voltei para a linha de montagem. Eu criei um lugar para mim. Entendeu? Então esse tipo de... Quando eu falo do cara protagonista do seu próprio futuro, da sua própria carreira, é esse cara que propõe, que cria, que ele vê uma brecha. Poxa, poderia ter. Existe uma possibilidade de... Então, se a área permite, né, no caso lá permitiu, tem lugares que não, que são mais escassos, não tem essa flexibilidade, mas se a empresa permite esse cara ser protagonista e ele tiver o perfil, ele vai criar o espaço dele. E quando ele aprende isso na faculdade, como eu proponho um projeto? Como eu estruturo esse projeto? Poxa, o Pipa ajuda muito nisso. Porque com o Pipa eu trago inúmeras ferramentas de ideação, ferramentas de acompanhamento, ferramentas de análise de solução, para saber se eu implementar vai acontecer isso, consequentemente isso. Então, esse aluno sai com essa mochila, com esse conhecimento e com essas ferramentas. Então, para ele ser protagonista, digamos, não vou dizer que é mais fácil, mas ele sai mais preparado para ser.